Hoje eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse vídeo. Você vai ver aqui eu usando explicações do texto, te apontando essas explicações que estão dentro do texto, fazendo divisões e vendo, percebendo a partir disso o todo do texto bíblico. As divisões do texto, o objetivo do texto, comparações dentro do texto bíblico, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você esse vídeo. Então, se você quer aprender mais, fica comigo. Olá, e nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. Hoje nós estamos no dia 155 e temos o Salmo 135 aqui na nova versão internacional. Antes disso, eu quero te dizer que hoje começa a jornada saindo da média na Bíblia. Temos mais de 280 pessoas inscritas e um detalhe, é gratuito, você tem que participar. As inscrições vão só até as 15 horas do dia de hoje, ok? Passou das 15 horas, não tem mais inscrições. E detalhe, né? Tem poucas vagas. Eu vou fazer só para 300 pessoas. Então, como tem poucas vagas, se eu fosse você que não está inscrito ainda, clicava aqui embaixo para poder se inscrever, ok? É gratuito e você terá 3 dias aí de aula muito conteúdo, muito abençoador realmente, tá bom? Vamos lá para o texto então. Aleluia, louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Verso 7. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a seu povo Israel. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feitos por mãos humanas. Verso 16. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendiga o Senhor, ó israelitas, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendiga o Senhor, ó levitas, bendigam o Senhor os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia! Pois bem, meus irmãos, eu quero tratar com vocês aqui hoje duas coisas. Duas coisas a atentar. A primeira coisa a atentar são as explicações no texto. O que eu quero dizer com explicações dentro do texto? Por vezes a gente vai ver algumas sentenças no texto que vão trazer para nós uma explicação posterior, que adiciona significado. Por exemplo, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. E aí ele explica. Primeiro, ele já explica aqui, já tem explicação aqui dentro. Louvem o Senhor, explicação.
porque o Senhor é bom. Por que devemos louvar o Senhor? Porque Ele é bom. Cantem louvores ao seu nome, por quê? Outra explicação, pois o seu nome é amável. Mas ele traz ainda uma explicação maior. Por que ele está dizendo que o Senhor é bom? Por que ele está dizendo que o seu nome é amável? Porque ele escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Olha que interessante que tem explicação dentro de explicação. Ele escolheu a Jacó. Ou seja, explicando, a Israel como seu tesouro pessoal. Tudo isso vai só acrescentando significado. Quando você vê uma sentença, uma frase, e aí depois vem algo que explica aquela frase, tudo isso vai acumulando conhecimento em cima de conhecimento, vai empilhando conhecimento em cima de conhecimento, e isso vai agregando quando você percebe essas conexões. Para você perceber essas conexões, é só estar com uma leitura um pouco mais atenta, e nós vamos falar sobre isso hoje na jornada. Sobre essa leitura mais atenta. Olha o spoiler aí. Na verdade, vamos lá, mais explicações. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Olha que interessante, maior do que todos os deuses. Fica com isso aqui na mente, tá? Nós vamos ver isso lá embaixo logo mais. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Aí veja só. Ele começa a explicar essa soberania de Deus. Ele começa, primeiro ele está falando que ele é soberano, ok? E aí ele já explica um pouco, só que sobre o ele faz tudo o que lhe agrada, ele vai trazer detalhes. Em todos esses versículos, nós temos aqui detalhes sobre o Senhor fazer tudo o que lhe agrada. Traz as nuvens, olha só, tudo que lhe agrada nos céus. Envia os relâmpagos, olha só, tudo que lhe agrada nos céus. Faz que o vento saia dos seus depósitos, tudo que lhe agrada nos céus. Foi ele quem matou os primogênitos, ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas, ou seja, tudo aquilo ali na terra, no mar e nas profundezas. Foi ele quem feriu muitas nações, matou reis poderosos. Veja só, aqui tem grandes explicações a respeito dessas duas sentenças aqui. E quando você percebe essas conexões, olha só, você tem pontos do texto. Você tem aqui divisões do texto, tá vendo? Você tem uma introdução, você tem um clamor, uma conclamação, né? Uma conclamação ao povo louvar ao Senhor. Depois você tem aqui essa divisão a respeito de quem é o Senhor, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do domínio de Deus. Sobre Deus fazer tudo o que lhe agrada. Isso aqui é uma divisão do texto, ok? Porque aqui ele fala algo e depois ele começa a explicar exatamente isso. E é um detalhe, né? Olha que interessante. Dentro das sentenças, ele também explica. Olha só, foi ele que matou os primogênitos do Egito. Quais primogênitos? Aqui. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas. Como? Contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos. Quem são esses cidadãos, esses reis? Está aqui. E deu a terra deles como herança. Para quem? Como herança ao seu povo de Israel. Ele vai explicando tudo. Então fica muito mais fácil de a gente entender o que o texto está querendo falar para a gente. Fica muito mais fácil da gente perceber as divisões do texto, só de a gente perceber essas explicações, ok? Vamos seguindo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, e a tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. E aí ele continua aqui falando: os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. E aí ele começa a explicar sobre os ídolos das nações. Olha aqui, os ídolos... Opa, desculpa, não. Aqui, isso. Os ídolos das nações. Essa é a explicação a respeito dos ídolos das nações.
Veja que interessante. Nós temos fala, nós temos uma sentença, uma afirmação. Olha só, é sempre assim, ó. Uma afirmação, aqui no caso uma conclamação, né? Então uma explicação. Afirmações, explicações. Aqui, afirmações de forma direta, né? Aqui, afirmação, explicação. Olha só, que interessante isso. E aí então, no final aqui nós temos um clamor, ou uma última conclamação para que o povo bendiga ao Senhor. Adore ao Senhor. Fale bem, exalte o Senhor. Olha quantas vezes aparece aqui o bendizer ao Senhor. Interessante, não é? Quantas vezes aparece aqui o bendizer ao Senhor. Um detalhe, né? Eu falei para vocês guardarem aqui, né? Ele está falando da soberania de Deus, e ele fala de toda essa soberania de Deus. Aqui, a gente continua falando dessa soberania de Deus também, mas numa sentença separada. Soberania de Deus contrapondo-se aos outros deuses. E ele fala sobre o que Deus faz, e ele fala sobre quem são os outros deuses aqui depois. Você vê? Consegue perceber isso? Essa comparação. Então, não são apenas explicações no texto, mas também a gente tem esse fator de comparação, ou de... comparação, exatamente. Você vê que ele está em praticamente muito mais de 50% do texto, aqui desde o versículo 5 até o versículo 18, temos aí 13, 14 versículos, onde ele estabelece essa comparação. Quem é o Senhor soberano, até aqui na verdade, e quem são esses deuses, esses ídolos. Por isso ele fala, olha, devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor soberano é assim. Não devemos louvar os ídolos, antes devemos louvar ao Senhor. Outra comparação aqui que nós temos, muito clara, tornem-se como eles, deixa eu colocar aqui, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Todos os que confiam nos ídolos vão se tornar como as pessoas, como os próprios ídolos, sem boca, com boca mas sem falar, com olhos mas sem ver, com ouvidos mas sem escutar, sem respiração, ok? Muito pelo contrário, os servos do Senhor bendizem ao Senhor com todo o seu fôlego e com toda a sua vida. Olha aqui, louvem-no, servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor. Veja só como o Senhor ele é amável, né? Que ele diz aqui no versículo 3, como o Senhor é amável. Então, em todo o texto está esta contraposição, esta comparação a respeito de quem Deus é, quem são os ídolos, como são os que louvam a Deus, como são ou como ficarão aqueles que louvam e confiam nos ídolos. Você vê só uma leitura rápida do texto, mas que nos permite avaliar o texto de uma forma muito macro. Percebeu essas divisões? Conseguiu enxergar isso aqui no texto? Pois é, apenas com uma leitura um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais atenta, eu costumo chamar essa leitura de uma leitura top das Escrituras, é assim que a gente fala no nosso curso, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite na jornada. Apenas uma leitura top já traz algo de muito especial para a gente perceber no texto bíblico. Eu não olhei nenhum livro, não olhei nada na internet, apenas li o texto uma vez e na segunda vez já vim identificando estas questões. Tem questões, inclusive, que eu não havia identificado antes de começar o vídeo e que fui identificando enquanto lia novamente aqui o texto com você, ao vivo aqui, ao vivo, né? Direto aqui nesse vídeo. Você vê, isso é uma leitura atenta ao texto bíblico.
É uma leitura que eu chamo de leitura top, sobre isso que nós vamos aprender hoje na jornada. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo. Se esse vídeo foi edificante para você, olha, compartilha com mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e até hoje à noite para todos que estarão na jornada.